na web, em todo lugar. Podcast Fala Madá. Olá, minha gente! Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme depois vocês vão assistir, quando tiver gravado, mais um Fala Madá. É isso mesmo, ao vivo, pelo site reidemulti.com.br. Pelo YouTube, se você está no YouTube... Não é nem Rede Multi, eu falei o quê? A Rede Multi. Olha aí, faltou, e porque eu não escrevi, olha, tudo ao vivo tem que ter essas paradinhas. O site é reidemultitv.com.br, o nome me corrigindo aqui. No YouTube, Reidemulti TV. Pelo Instagram, @ReideMultiOficial. Pelo nosso app, Reidemulti TV. E ficará gravado no @Madamatuzum. É isso mesmo. Eu hoje divulgando também com a minha rede, com a minha agência, com a minha agência de publicidade, a Publier. Quero mandar um grande abraço para a Manuela e para a Cristina Holanda, todas as duas minhas queridas. Um beijo grande. Hoje, minha gente, uma convidada que, olha, tá longe da gente e ao mesmo tempo perto, porque ela foi assim, ó, de uma atenção incrível em aceitar o nosso convite. O nosso tema de hoje é etarismo. Um novo nome para um velho preconceito. Etarismo. Quem nunca ouviu a frase, você não tem mais idade para fazer isso? Esse tipo de opinião pode ser classificada como etarismo, ou ageísmo, ou idadismo, que consiste no preconceito, na intolerância, na discriminação contra pessoas de idade avançada. Nos Estados Unidos, o tema é discutido desde a década de 60. E na Europa, recentemente, novas leis foram criadas contra a discriminação etária na esfera profissional. Infelizmente, no Brasil, o termo ainda é pouco conhecido. Eu fiquei doida quando eu vi o livro dela. Olha aqui. Todo cheio de marquinha aqui que eu fiquei divulgando em tudo que é canto. Quando eu vi o livro dela, eu fiquei doida. Quem vem estar com a gente? Fran Winad. Ela é psicóloga, tem um MBA em RH, mestrado em administração de empresa. Ela é consultora em programas de diversidade etária, integração geracional e mentorias para transição de carreira e pós-trabalho. Palestrante, autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, né? Professora de pós em RH e diversidade etária. Ela é responsável pelo blog Etarismo, www.etarismo.com.br. E o Instagram dela, anota aí, nós, @Fran, com N no final, _ e Winad, com Y, WINANDY. Ok? Vamos lá, vamos receber a nossa convidada, Fran, que coisa boa! Que coisa boa mesmo. Bom, primeiro eu tenho que fazer uma correção, hein? É Winand. Estou super feliz de estar aqui, Madana. É um nome complicado mesmo, é um nome belga, então não é fácil de pronunciar, a maioria das pessoas erram. Mas já tá aí, ó, é com N, Winand. Super prazer de estar aqui com vocês e bora lá falar sobre etarismo. Ah, olha que eu tenho um bocado de pergunta, porque eu digo assim, a curiosidade maior é a minha. Conta aqui, ó, conta pra gente como foi que tudo começou sobre a questão do etarismo em sua vida. Bom, na verdade começou quando eu era pequena, eu acho, mas eu nem sabia que isso se chamava etarismo, né? Quando eu era pequena, eu morava numa cidade muito pequenininha do interior de São Paulo, e logo que eu fui para a escola, eu era a única loira na escola, então eu tinha o cabelo bem branquinho quando eu era pequena, e aí logo me chamaram na hora do intervalo, do recreio, né, que a gente chamava na época, recreio, e fizeram uma rodinha, né, no meu entorno, e começaram a me chamar de velha, né, então os meninos e as meninas começaram a me chamar de velha, apontar para o meu cabelo.
E para mim foi uma surpresa, porque primeiro que eu nunca nem tinha notado que eu tinha o cabelo de uma cor diferente dos outros, e também porque eu não achava que ser velha era uma coisa ruim, né? Mas para mim, assim, acho que depois, mais para frente, quando eu vim estudar esse assunto e tal, eu percebi que essa talvez tenha sido, esse foi o meu primeiro contato com a questão do preconceito, do etarismo, né? E foi tão marcante para mim que, assim, eu não contei para minha mãe, era um tipo de bullying, né, na época, eu era pequena, e depois de alguns dias eu me tranquei no quarto e cortei o meu cabelo, né, sozinha. Peguei a tesoura e cortei tudo, porque eu não queria ser diferente, né, a gente sempre quer pertencer, né, ninguém quer ficar de fora do grupo, então aquilo era uma coisa ruim. E o que assim, hoje chamam de bullying, né? Bullying. Oi? É o que chamam hoje de bullying, né? Isso, exatamente. Eu não tinha contato com idosos, porque assim, os meus pais eram estrangeiros, eles imigraram para o Brasil, os meus avós moravam fora, então assim, eu não tinha contato com idosos, com velhos. Mas para mim, velho era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. Só que a partir daquele momento, eu comecei a ficar com uma imagem de velho como não sendo uma coisa legal, né? Então eu acho que assim, esse foi o meu primeiro contato com essa questão. Aí mais para frente, no decorrer da minha vida, né, eu estudei psicologia, fui trabalhar na área de recursos humanos e assim, a primeira área que eu trabalhei foi na área de seleção de pessoal e o primeiro trabalho que eu fiz foi um trabalho de preparação para aposentadoria. E imagina, eu era estagiária, segundo ano da faculdade de psicologia e eu tinha que conversar com pessoas que teriam que se aposentar, porque nesse banco multinacional que eu estava trabalhando, estagiando, a aposentadoria era compulsória, ou seja, era obrigatória. Não interessa se você quer ou não se aposentar, você tem que se aposentar. Então, imagina eu, estagiário, primeiro estágio, né, sei lá, uns 20 anos de idade, ia lá bater na porta do fulano, que era um gestor de uma área, e eu falava assim, bom, vamos conversar um pouquinho sobre sua aposentadoria daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Imagina, né, eles olhavam, a maioria eram homens, né, eu acho que, né, a maioria, acho que todos eram homens, né, porque antigamente em cargos de gestão você só encontrava homens, eles olhavam para mim e acho que pensavam, mas o que essa menina vem falar sobre esse assunto? Primeiro porque assim, eu não quero e não vou me aposentar, né, porque apesar de ser uma norma na organização, você acha que você tem bons resultados, que isso não vai acontecer com você, né? Então, eu era praticamente escorraçada. Eu imagino. Exatamente porque eu era muito nova em comparação com a idade, né? E até com a experiência dessas pessoas, né? Então, eu tive novamente contato com essa questão do etarismo, por ser muito jovem, né? E assim, na área de recursos humanos isso acontece o tempo inteiro, você começa a perceber que você tem idade para várias coisas, né? Você tem idade quando você vai contratar as pessoas, você tem idade quando você vai promover as pessoas, transferir, então existem muitos marcadores etários nessa área. E eu acho que isso foi assim, me chamando muito a atenção, sabe? Só que eu nem sabia, né? Não tinha conhecimento dessa palavra e não tinha conhecimento... Sei lá, eu acho que eu nunca tinha feito essa ligação que existia um possível preconceito relacionado com a idade. Era uma coisa normal, né? A gente não dava muita bola para isso, na verdade. Uma coisa que eu achei lindo quando tu abre assim, quando a gente abre o teu livro, esse texto, né, José Saramago. Sim. O Saramago ele é fantástico, ele é maravilhoso. Olhe... Quando ele diz, eu grifei... O teu livro aqui está todo riscado, todo rabiscado. Não importa se faço 20, 40 ou 60, o que importa é a idade que eu sinto. E no final ele diz, quantos anos eu tenho? Isso não importa a ninguém. Tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que quero e o que sinto. Né? Então, quer dizer, começou cedo, né, o etarismo, sem você saber, já entrou na sua vida, né? Sim, e eu acho que é assim que começa. O etarismo, ele começa dentro de casa ou na escola, ele começa quando a gente é criança, quando a gente tem contato com histórias infantis, né? A bruxa geralmente é uma velha ruim, né? Uma velha malvada, o homem do saco, né? Que é uma pessoa ruim também. Então a criança, ela tem contato com imagens de velhos
ou ruins, né? Muito estereotipados, né? O velho bonzinho é Papai Noel. Acho que é o único que eu me lembro, assim, que é o velho bonzinho, né? Mas é interessante. Aí você fala você, né, acho que é bem no começo do livro, você fala do Ikigai. O Ikigai, para você, assim, como você descobriu ou como foi que você começou a entender do Ikigai, né? O Ikigai é aquela coisa quando junta, né, a sua paixão, o seu... Só um minuto, Fran, só dá uma paradinha. Só um minutinho. Tá falando. Pode falar. Não? Tem um probleminha só. Pode falar. Quando você junta sua paixão, quando você vai seguir o seu propósito, né? Quando você descobre aquilo, por que você está aqui, enfim, né? Então, assim, quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu descobri que existia um pilar da diversidade, que era o pilar etário, e que existia um preconceito, que era o preconceito de idade, sabe assim, quando tudo fez sentido, né? Tudo fez sentido para mim. Então somente no mestrado foi quando tu começou a ver essa coisa ou não, bem antes? Foi, não, porque antes, o que aconteceu? Eu, na verdade, assim, eu já sentia, eu brigava por isso, né? Eu discutia, então quando eu ia sentar com o requisitante, ele falava, não, eu quero contratar um caixa, e ele tem que ter no máximo... Pedir para calar? Anos, né? Por que, sei lá, um gerente tem que ter no máximo 40 anos? Então, eu sempre fui a pessoa que discutia essas questões, né? A profissional de recursos humanos que brigava por essas coisas. Mas, assim, nunca eu achei que isso pudesse ser uma bandeira, sabe? Como hoje é para mim. Então, era uma coisa natural no meu dia a dia, porque eu sempre fui uma pessoa questionadora de várias coisas, né? Então, eu sempre fui um pouco feminista, eu sempre fui, sabe, eu tenho 4 irmãos homens, e só muito depois eu vim a ter uma irmã mulher. Então, assim, eu sempre questionava muitas coisas relacionadas a, tipo assim, por que ele pode e eu não posso? Né? Só porque ele é homem, ele não tem hora para voltar e eu tenho? Por que eu tenho que arrumar minha cama e ele não tem? Então, assim, eu sempre fui muito questionadora com coisas voltadas para a mulher, e depois, naturalmente, eu fui também com coisas voltadas para a idade, né, dentro do meu trabalho. Mas, assim, eu não sabia nomear isso, né? É diferente, feminismo a gente ouve falar desde sempre, mas etarismo, ageísmo, idadismo, são coisas que a gente não ouve falar no nosso dia a dia, né? E muito menos lá atrás, né? Pra você ter uma ideia, eu me formei em 87, nunca esse assunto, né, veio à tona. Então, quando eu fiz o meu mestrado, que eu fui estudar diversidade, e aí, que quando você estuda diversidade, né, você estuda todos os pilares, né, diversidade de raça, de gênero, você vai vendo todos os pilares. E aí eu me deparei com a diversidade etária, falei, caramba, eu nem sabia que isso existia. Eu sou uma pessoa de RH, eu não era uma pessoa de diversidade, né? E aí eu comecei a aprofundar isso e falei, nossa, existe uma coisa chamada etarismo, né? Ageism, que é o preconceito de idade. E é isso que eu tenho visto minha vida inteira, que eu tenho meio que brigado, mas que eu preciso agora, vamos dizer, né, brigar mesmo, que agora eu consigo estudar isso, eu consigo me aprofundar, eu consigo argumentar, porque eu trabalhei, depois de trabalhar em banco, em empresa, eu trabalhei como headhunter muito tempo na minha consultoria. Como headhunter, era pior ainda, porque o cliente, ele acha assim, ele está te contratando, ele está pagando, você tem que fazer. Então, eu quero, né, um profissional, sei lá, um gerente de tesouraria que tenha tal experiência e que tenha, no máximo, 40 anos, ponto.
Você, headhunter, chega e fala assim, olha, eu tenho um candidato excelente que tem 50, ele fala para você, eu falei para você 40 como máximo, ponto. E aí você fala assim, não, mas este candidato ou esta candidata tem uma experiência fantástica, fez isso, fez aquilo. Não, mas tudo bem, mas eu falei para você que o máximo é 40, você não entendeu? Né? Tipo, eu estou te contratando para você me dar o que eu te pedi, não vem me trazer o que eu não te pedi, né? Então, eu não tinha argumentos, vamos dizer, mais consistentes do que dizer, olha, essa pessoa tem uma boa experiência. Hoje eu tenho, porque eu estudei, né, eu li um zilhão de estudos acadêmicos, eu tenho argumentos para mostrar que, puxa, a diversidade etária, ela enriquece, né? O que ela pode trazer de bom? Por que a integração geracional pode ser boa na sua empresa? A nossa pirâmide etária está mudando, então o que isso significa na tua organização? Então, assim, eu tenho 1000 argumentos para mostrar para aquela pessoa que se ela não fizer alguma coisa hoje, ela vai ter problemas amanhã. Então, é diferente quando você estuda, quando você sabe, quando você tem consistência na tua argumentação. Outra coisa é você falar assim, não, eu acho que você tem que trazer porque a pessoa tem uma experiência boa. Bom, tá bom, tem uma experiência boa, mas não é isso que eu quero, né? É isso. Eu não estou te ouvindo, Madá. Não estou ouvindo. Estamos com um problema de som. Agora sim. Não estou ouvindo, Madá. Pois agora você está ouvindo nós. Licença, pessoal. Estou invadindo aqui a transmissão. Vai trocar o microfone? Vou trocar o microfone. Dona Fran, tá me escutando? Tá me escutando? Oi, agora tá me ouvindo? Não, aqui não tá fazendo barulho, não. Nenhum barulhinho, viu? Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo ela. Pronto, nós. Pede pra Fran falar alguma coisa rapidinho. Fala alguma coisa, Fran. Pronto, tá me ouvindo? Ok. Só que eu não tô podendo falar, é? Vai lá, pode continuar falando. Posso? Não tem barulho aqui, não. Pode. Agora sim. Agora sim. Olha só, como foi que eu fiquei interessada, né? Eu tava com uma amiga e ela é uma pessoa assim, muito competente, mas muito competente. E aí ligou pra mim dizendo que tava com um problema, que tinha colocado o currículo e tinha feito 3 ou foi 4 entrevistas e não tava entendendo por que não ficava. E eu digo, poxa, por quê? Vamos começar só pra tentar resolver isso aqui rapidinho. Pois não. Vamos chamar o comercial para a gente tentar resolver, né, essa pequena coisinha que acontece com a tecnologia. Vamos lá para o nosso intervalo e a gente volta já, gente, com etarismo, né, um novo nome com um preconceito bem antigo. Uma das maiores lojas de acessórios e smartphones do Ceará. Aqui na PPCL Conceito, além de atendimento, uma loja conceito e a maior variedade, você vai encontrar tudo o que você não encontra em nenhum outro lugar. Então quero te convidar para vir para cá, para PPCL Conceito, no Shopping Rio Mar Papicu, primeiro piso. E olha, estamos com grandes promoções em smartphones e acessórios. E eu ainda tenho que te falar de uma grande promoção que você não pode ficar de fora. Atenção, se você tem a carteira de estudante da EAEB, você tem um super desconto na compra do seu smartphone aqui na PPCL Conceito. E também tem descontos em todos os acessórios da loja. Eu quero te convidar para vir conhecer esse mundo de acessórios incríveis.
PPCel Conceito. Tudo que você não encontra em nenhum outro lugar tem para você aqui e com muita qualidade, além daquele precinho e as facilidades que só a PPCel Conceito tem para você. Vem para cá, você também. A nossa casa deve ter a nossa cara. E para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda, por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chá mate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho. Oi, minha gente, voltando aqui, nós estamos conversando sobre etarismo, um novo nome para um velho preconceito, e estamos conversando com a Fran Winard, é isso? Falei certo? Dá um segundo, pede pra ela esperar um pouquinho. Ela tá escutando, né? Tá me escutando? Tá, mas eu não tô lhe ouvindo. Eita, danada aqui. É o Ceará quando chove. O Ceará não chove. Aí quando chove, eu digo que o cearense é feito de açúcar. Não pode ver chuva. Nem o cearense, nem o Ceará. Peraí que ele tá vendo aqui o probleminha na tecnologia. Pode falar, dona Fran. Pode falar, Fran. Fran Winand. É o Não ouviu? Winand. Winand. Pode falar, tá? Pode falar? Voltando, a gente estava falando, eu estava querendo contar uma história, né, que aconteceu com uma colega, e por causa disso que eu procurei tanto o etarismo, né, e ela contando a história que tinha feito, né, tinha feito 3 entrevistas que não tinha sido chamada, e depois ela pegou, teve a resposta de negativa. E aí eu perguntei para ela, o que foi que aconteceu? Aí eu disse para ela assim, manda teu currículo, deixa eu dar uma olhadinha no teu currículo. Aí ela mandou o currículo e eu dei uma passagem rápida na vista e me deu aquela vontade. Eu disse, quantos anos você tem? Ela disse, 58. Aí eu disse, minha amiga, é o preconceito. Infelizmente é o preconceito, e que inclusive, por exemplo, aí eu disse para ela que eu estava, mandei buscar o livro, né, e que estava lendo o livro, já li 2 vezes, e tem aquele caso de uma secretária, né, no livro tem dizendo que quer uma secretária com 40 anos de idade. Aí então eu disse, minha amiga, olha, infelizmente, vamos ver o que a gente pode fazer, e o que eu ensino às vezes, e o que eu estou buscando mais, entender um pouco mais do etarismo, é para ajudar as pessoas a retornar ao mercado. Porque essa soma, que eu digo sempre, essa soma de idade, de gerações, é o que agrega o valor nas empresas. Mas aí os empresários também têm que ver isso. Aí eu queria te perguntar o seguinte, por que o tema envelhecimento ainda é grande tabu na nossa sociedade? Eu acho que o envelhecimento, na verdade, assim, as pessoas elas evitam falar nesse assunto, envelhecimento, né? Como se a velhice ela trouxesse o envelhecimento, né? É uma coisa interessante, né? A mesma coisa a morte. Eu não falo da morte, né? Como se falar da morte trouxesse a morte. Então, o envelhecimento é um pouco isso, porque o velho dentro da nossa sociedade, ele é descartável, ele é invisível, né? E mais do que ser velho, eu não quero parecer velho, acho que é um pouco isso, né? Porque eu parecer velho, eu pareço improdutivo, eu pareço
parece que eu não sirvo mais, né? Então, para o mercado de trabalho, esse exemplo que você deu é isso, né? Por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Começa a aparecer, pelo menos aqui em São Paulo, muita vaga de modelo 50 a mais. Só que a modelo 50 a mais, ela é uma modelo 50 a mais com cara de 35, 40, sei lá, né? Não é uma modelo 50 a mais com cara de, sei lá, 50, 60, 70, né? Então, assim, a mulher, ela sofre muito essa pressão. A gente vai falar disso depois, eu imagino. Mas, assim, o mercado de trabalho, ele acaba sendo muito cruel com as pessoas mais velhas, né? Ele acaba sendo cruel por conta disso, porque uma pessoa mais velha, ela está muito ligada a estereótipos negativos relacionados à idade, né? O que são esses estereótipos? Uma pessoa mais velha é mais teimosa, ela tem dificuldade para aprender, ela, sei lá, é uma pessoa que não se atualiza, tem vários estereótipos negativos aí. Então, isso tudo faz com que as pessoas não queiram falar sobre envelhecimento. Eu acho que são várias coisas. É muito complexo, né? Lógico, falar sobre isso, mas são várias coisas que tornam o assunto um tabu. Muito maior, eu estou vendo aqui na outra pergunta que eu fiz, vamos falar sobre as mulheres, né? E o etarismo é diferente para nós, né? É o preconceito, aliás, eu sofri muito, mas muito na minha carreira, né? Que tanto é que eu já gravei com uma amiga minha, como era difícil ser mulher na nossa época. E foi muito interessante, muito interessante. Então eu queria que você falasse um pouco assim em relação ao etarismo, mais como é que você vê mais ligado um percentual mais para mulher, para homem, como é que fica isso aí? Eu acho que continua sendo mais difícil ser mulher, né? Porque, assim, tem a história do teto de vidro, que ainda tem, né? Quando você vai para determinados setores da economia, por exemplo, sei lá, mercado financeiro, né? Num determinado nível, sei lá, de liderança para cima, você só encontra homens, né? A mulher, ela tem idade para tudo. Na verdade, assim, a mulher, porque assim, a gente tem idade para namorar, para casar, para ter filho, várias coisas. E assim, a gente não tem a permissão para envelhecer, né? A gente pode envelhecer, mas assim, a gente tem que envelhecer bem. Envelhecer bem é envelhecer sem ruga, envelhecer sem cabelo branco, envelhecer bonita, envelhecer magra, envelhecer inteligente, tem que envelhecer tudo. Envelhecer mãe, envelhecer cuidando dos pais, dos filhos, dos netos. Então, assim, a gente tem uma carga enorme, e além disso tudo, a gente tem que estudar, a gente tem e a gente ganha menos que os homens, né? Porque, teoricamente, né, na cabeça de algumas pessoas, a gente não precisa. E outra, tem a questão da menopausa, né? Aliás, eu acho que essa foi uma questão muito grande que eu coloquei no meu livro, muito forte, né? Para mim, que foi assim, talvez quando eu tenha percebido que eu tinha um preconceito muito grande dentro de mim, né? No momento da minha menopausa, que eu comecei a questionar várias coisas com relação a mim mesma, que aí eu acho que as mulheres, elas têm uma fase de se redescobrir quando a menopausa vem, né? Porque a menopausa é uma mudança muito grande na vida da gente. É um período longo, um período que chacoalha muito a mulher, e que faz com que a gente comece a questionar, né, tudo isso, né, e a gente queira se reinventar, a gente queira fazer coisas que estão mais ligadas ao nosso propósito, ao que a gente acredita, né, ao que a gente gosta. Você começa a olhar e ver todas as pressões que você sofre e sofreu a vida inteira, e fala, caramba, mas, né, como diz a Miriam Goldenberg, você começa a apertar o botãozinho do F aqui, e fala, sabe, né, F, né? Mas tem a questão da menopausa engraçada, é que eu me lembro que eu peguei e fui fazer uma sugestão de um grupo de mulheres, né, já de idade, né, já mais ou menos 40, tinha muita gente de 40 e pouco, 50, e eu vi o grupo e eu fui convidada para falar com elas. E aí eu cheguei para a direção, né, para o pessoal que coordenava, eu disse assim, será que não... Eu digo assim, menina, que maravilha, vamos convidar uma ginecologista, né, para poder falar para a gente sobre menopausa.
Quando eu disse o nome menopausa, quer dizer, nós mulheres que fazemos isso, foi um Deus nos acuda. Não, Madalena, nem pensar, nem pensar. Eu digo, mas nós precisamos. Porque quando a gente é informado, quando a gente conhece, é diferente. Entendeu? Sim, eu eu tenho isso, discutido isso muito dentro das empresas, Madá. Agora, aqui em São Paulo, começa um movimento de se falar, de começar a se aventar a possibilidade de se falar sobre menopausa dentro das organizações, né? Porque, assim, lógico, a gente começou trabalhando de diversidade etária, integração geracional, então chegamos na questão da mulher, e aí vem a questão da menopausa, porque, assim, muitas mulheres pedem demissão nessa fase da vida, elas ficam com vergonha dos fogachos. Eu estou numa reunião, começo a transpirar e tem as risadinhas dos meus pares, né, dos outros líderes, por exemplo, eu fico com vergonha, ou eu não vou trabalhar nesse dia que eu estou me sentindo mal, sabe? Então, assim, eu não falo sobre o assunto, o meu gestor não entende nada sobre isso, né? Então, as empresas começam a ter interesse de normalizar essa discussão. E eu acho isso muito legal e muito importante, porque é aquela história, né? Você joga para baixo do tapete, não fala sobre o assunto, e isso atrapalha na produtividade, né? A energia que eu gasto escondendo, né? Não falando sobre isso, é uma energia que eu poderia estar usando no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu relacionamento, né? Porque tudo bem, a minha funcionária, ela passa por isso, mas a minha cliente também passa, né? Então, assim, se a maioria dos meus gestores são homens, eles têm a esposa em casa, muitas vezes, ou a filha, ou sei lá, ou a irmã, eles têm que aprender a lidar com isso, entender que isso é uma coisa natural da mulher, porque aí essa fase vai ser mais fácil para todo mundo, né? Exatamente isso, a questão que eu fico provocando, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu estava na menopausa, eu já passei pela menopausa, né? Eu dizia, olha, bota o ar-condicionado para cima de mim. Eu digo assim, eu sou assumidérrima. Não tenho problema nenhum em dizer isso, bota o ar-condicionado para cima de mim e fico falando para os meus alunos, eu sempre fiz isso. Mas eu noto que a própria mulher realmente passa, e o que eu queria era trabalhar exatamente em cima disso, porque eu passei uma situação, quer dizer, eu passei uma situação assim horrível, uma situação horrível por falta de informação. Então era isso que eu queria compartilhar com as mulheres, para que não acontecesse mais isso. Porque quanto mais você, né, quanto mais a mulher informada, é melhor para a gente. E, infelizmente, a gente vê a barreira. Tem uma coisa que eu abordo no livro que chama age shaming, né? Que é a nossa vergonha de envelhecer. Então, por exemplo, aqui no Brasil é falta de educação em muitos lugares você perguntar para uma mulher qual é a idade dela, né? Uma mulher madura. Eu tenho várias amigas que não falam qual a idade delas. Né, se pergunta, ela, eu não vou falar minha idade nem sob tortura, né? Então, assim, a mulher, ela acha que sei lá, é falta de educação alguém perguntar a idade dela. Então, a partir do momento que ela tem vergonha da idade que ela tem, que imagina, é uma coisa que não, né, ela não tem como controlar a idade cronológica dela, ela não tem como controlar isso, né? Mas se ela tem vergonha da idade, ela não pode dizer que ela está na menopausa, porque se ela diz que ela está na menopausa, ela assume que ela tem, sei lá, mais de 45 anos, né? Perto dos 50. Então, ela não quer assumir isso, né? Porque a mulher quer parecer mais jovem, né? Porque parecendo mais jovem, ela parece menos descartável, menos invisível, enfim, esse monte de coisas. Então, é um negócio muito maluco da cabeça das mulheres, né? Que precisa, inclusive, muitas vezes ser trabalhado em terapia, porque a gente tem que se aceitar, né? Os homens se aceitam muito mais facilmente, as mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande, mas porque elas mesmas se cobram, né? A maioria das mulheres se arruma, né? Se arrumam pensando no julgamento das outras mulheres. A gente fala em sororidade, coisa e tal. Vamos lá, quem é que julga? Quem é que vai dizer se você tá com uma roupa que tem a ver com você ou não? Que, nossa, que decote, nossa, que saia curta.
Nossa, que vulgar. Quem que faz esse tipo de comentário? Normalmente não é homem, não, né? Então a gente precisa mudar um pouco a nossa forma de nos relacionarmos, né? E não ser uma coisa da boca para fora, né? Com certeza. Deixa eu olhar outra coisa aqui. Eu queria falar uma situação que eu escrevi no livro, eu coloquei assim, essa aqui sou eu, né? É exatamente a questão da idade subjetiva. Ai, que eu ouço demais. Você não. Eu digo assim, eu tenho 65 anos de idade, né? Eu penso, vale, nem parece, né? Aí eu digo, eu tenho 65, mas a minha idade mesmo é outra. Aí não digo assim qual é a idade, mas explica pra gente a questão da idade subjetiva. Tá. A idade subjetiva é uma coisa bastante, é um conceito bastante complexo, né? Porque assim, ela se refere às experiências internas de cada um com relação à sua idade cronológica e ao seu processo de envelhecimento, né? Então, o que isso envolve? Na verdade, isso envolve o reconhecimento e a comparação que eu faço frente a papéis, né, e a normas sociais e as condições físicas que são esperadas, né? Por exemplo, como que eu me descrevo, como que eu me classifico e a partir de que critérios que eu faço isso. Então, a idade subjetiva, ela, na verdade, ela ajuda a gente a entender, né, as incongruências que a gente tem, na verdade, assim, as incongruências entre a imagem que a gente tem de nós e que os outros têm de nós, né? Então, normalmente ela faz com que a pessoa tenha uma impressão de vivenciar uma idade cronológica diferente. Por exemplo, Fran, eu tenho 59, né? Eu tenho 59 anos, mas eu não me sinto com 59, né? A partir deste ano 2023, em junho de 2023, eu farei 60, ou seja, eu serei uma idosa. Eu não me sinto uma idosa, né? Nem fisicamente, nem de energia, nem de raciocínio. Né? Por quê? Porque, para mim, eu sempre ouvi, sempre percebi a palavra idosa como uma coisa que não é legal, uma coisa ruim, uma coisa meio lerda, uma coisa, né, meio, sei lá, descartável e tal. E eu não me vejo assim. Então, eu não me sinto com a idade de uma pessoa idosa, né? Então, o que acontece? Na verdade, quando a gente fala em idade subjetiva, normalmente é que a gente vivencia uma idade diferente da nossa idade cronológica real. E é interessante porque, assim, à medida que a gente envelhece, normalmente a gente para de se identificar com o nosso grupo etário. E a gente começa a se identificar com grupos etários mais jovens do que o nosso. Né? Já tem até estudos que mostram que a gente se identifica com grupos etários até 20% mais jovens do que o nosso. E aí a gente, inclusive, se descreve como se a gente fosse 20% mais jovem. O que não é ruim, tá? É uma coisa boa, porque quando a gente se sente mais jovem, isso os estudos internacionais, né? Tem muitos estudos com relação a isso. Quando a gente se sente mais jovem, a gente se comporta como se a gente fosse mais jovem. E isso faz com que a gente compense aquelas coisas ruins, negativas, relacionadas ao envelhecimento. Então, é uma coisa meio complexa, meio complicada, mas a idade subjetiva é muito boa, né? Também porque, se você olhar como que era a sua mãe aos 50 anos e como você é aos 50 anos, a imagem é totalmente diferente, não é? Como era sua avó aos 50 anos, também é totalmente diferente. E como vai ser sua filha aos 50 anos, também totalmente diferente. Então é isso. Não sei se ficou claro, né? É um conceito. Claro, ficou claro, porque é justamente o que acontece muito. Aí as pessoas ficam, mas tu não tem quem diga que você tem essa idade. Eu digo, mas eu tenho a idade. O negócio é que agora eu sei que eu tenho uma idade subjetiva. Aí agora eu posso explicar, né? Que aí eu digo assim, eu tenho 65, vou fazer 66, e tu é de junho também, eu sou do dia 26 de junho. Eu sou 19. Eu sou geminiana, acho que você já é canceriana, né? É canceriana. Câncer. Olha, e o Noia aqui também é câncer, dia 26 de junho. 26?
26. Também? Ai, o nó é do dia 26 também, olha aqui. Mesmo dia? Caramba! Então agora eu entendi. E aí eu fico mostrando para minhas amigas, por exemplo, assim, quando eu convidei, quando eu falo, que às vezes eu estou nos locais e as pessoas começam a dizer que eu não tenho, não tenho, não tem quem diga que você tem essa idade. Aí eu digo, mas aí você tem que, ver comigo que existe a idade subjetiva. É a idade que você sente, porque realmente é a mesma questão da imagem. O único controle que você tem é quando você olha no espelho e você está vendo aquela imagem. O resto é percepção. E da mesma forma é a questão, né, da idade. E tem uma coisa do próprio etarismo, né? Então, quando você fala, nossa, como ela está conservada, é um jeito da gente manifestar o nosso preconceito, né? Porque, vamos lá, vamos pensar, o que é uma pessoa de 65 anos? Como ela tem que ser, né? A partir do momento que eu falo assim, nossa, Madá, você não parece ter a idade que você tem, significa que eu tenho um preconceito com relação às pessoas que têm a idade que você tem, né? Então, a gente precisa desconstruir esse etarismo que a gente tem dentro da gente, que essa imagem é negativa, né? Fácil. Aí a gente vê o seguinte, há uma pergunta aqui sobre o mercado de trabalho em relação ao etarismo. Você já falou um pouco, mas atualmente, como é que você está acompanhando, né, depois que você fez, né, o livro é Etarismo, né, exatamente, é um novo nome para um antigo preconceito, e bote antigo, né? E aí, como é que você vê esse mercado de trabalho atual? Como é que você deu uma mensagem? Ou como é que você pode falar para os empresários, para os RHs também, porque eu estou diretora da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem para o RH, ou então para o próprio empresário, né? Como é que você vê essa questão do etarismo? Olha, a nossa pirâmide está mudando, né? Então, o Brasil não é mais um país jovem, nós estamos envelhecendo, a gente já não está mais na fase do bônus demográfico, ou seja, a gente já tem menos pessoas nascendo do que pessoas vivendo mais, então a gente vai ter mais pessoas idosas do que pessoas jovens dentro da nossa sociedade, da mesma forma que os países desenvolvidos, né? Então, vamos dizer, o Brasil, ele tem essa fama de país jovem porque muito rapidamente, a gente cresceu muito rapidamente, né? Não sei se você lembra, nos anos 70 tinha aquela musiquinha lá, 90 milhões em ação, para frente Brasil, né? Hoje nós temos 19 milhões, 220 milhões, a nossa população, ela cresceu absurdamente. Para você ter uma ideia, assim, quando você olha um país europeu, né, você tem, por exemplo, a Bélgica, né, eu sou belga também, né, eu tenho dupla nacionalidade, então eu andei estudando isso recentemente, nesse mesmo período de tempo, vamos dizer assim, dos anos 50 para cá, 50 para cá, o Brasil quadruplicou de tamanho. Dos anos 50 para cá, a Bélgica cresceu 50%, né? Então, guardadas as devidas proporções, a gente está falando de um país bem menor e coisa e tal, mas olha como o crescimento do Brasil foi acelerado. Só que agora, nós já estamos, o nosso crescimento ele já vai ficar como foi o crescimento de uma Bélgica. Daqui para frente, a gente vai começar a crescer de uma forma devagar. As pessoas estão tendo menos filhos, as pessoas estão envelhecendo, e a nossa pirâmide já não vai mais ser uma pirâmide assim. Ela já não é mais assim, inclusive. Ela já está ficando assim, e a tendência é ela ir crescendo para cima, né? E diminuindo na base. Ou seja, a gente vai ter menos mão de obra jovem para as organizações, para as empresas. Então, eu tenho que acreditar que essa mão de obra mais velha é uma mão de obra que pode ser bacana para mim dentro da minha empresa, até porque se eu não acreditar e não investir nela, eu não vou ter onde buscar. Então, eu preciso começar a pensar no lifelong learning voltado para essas pessoas, né? Se eu acredito, como recursos humanos, que essas pessoas estão, sei lá, desatualizadas, então eu tenho que começar a pensar em formas de atualizá-las. Destreinadas, eu preciso pensar em formas de treiná-las, né? Eu tenho poucas na minha empresa, eu preciso começar a trazê-las, né? Eu preciso começar a mixar meus times, eu preciso começar a trabalhar, até porque você, profissional de RH, também vai envelhecer, né? Está envelhecendo.
e daqui a pouco não vai ter vaga para você. Eu sempre falo isso porque eu acho que é legal a gente dar uma chacoalhada. E eu falo, amigo, hoje você está aí, sei lá, com 40, 45, daqui a pouco você está na rua e você está batendo na porta de uma empresa que vai ter preconceito, vai falar, não, você está muito velho para vir para cá, você está muito velha, né? Então, já que você está aí, pavimenta esse caminho. Começa já a trabalhar nessa integração geracional, a ter essa representatividade dentro da tua empresa, a ter pessoas de todas as faixas etárias, em todos os níveis da tua organização. Eu acho que isso é tão óbvio, tão claro. É planejamento estratégico de recursos humanos. Então, se você está trabalhando com o pessoal da BRH, eu acho que todas as pessoas de RH reclamam, né, ou pelo menos reclamavam, que não eram vistas como estratégicos, né? Ai, puxa vida, ninguém me considera um profissional estratégico. Seja estratégico agora, pega os números, pega o balanço etário, pega a pirâmide, né? Faz esse trabalho, que eu acho que tem muita coisa para ser feita. Maravilha, Fran, foi um prazer muito grande. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Estou super à disposição. Um papo aqui, né? A gente já vai encerrando mais um Fala Madá com a Fran Winand, certo? Quase, Winand, né? É Winand? Winand. Agora eu acertei. Ela é autora do livro que eu falo tanto, eu divulgo tanto o teu livro aqui, Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. E vocês viram aí como pode nos ajudar, tanto o pessoal do RH como os empresários mesmo, de fazer essa administração, de juntar. Porque eu penso o seguinte, a energia do jovem com o conhecimento, com o know-how de uma pessoa mais madura, olha, vai ser show. Você queria dar mais uma mensagem, alguma coisa? O Instagram dela, que estão perguntando qual é o Instagram, é @Fran, com N no final, _ WINANDY. É o Instagram que eu acho que é legal dizer que o livro está na Amazon, né, também, e tanto o livro, o e-book, como o livro físico está na Amazon, e também o meu LinkedIn, Fran Winand, do jeito que está aqui na tela, e o meu blog, www.etarismo.com.br, tem vários artigos para quem quiser se aprofundar. Muito obrigado. Olha, muito obrigado, Fran, pela sua participação. Deus nos abençoe. E vamos lá, minha gente. Olha aí, eu já estou colocando até o Instagram da Fran para vocês entrarem aí, fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Depois isso aí vai ficar gravado no Madá Mato Zoom, que é o meu Instagram. Podem me marcar. Né? Pô, com certeza, com certeza. Sempre que lerem o meu livro, me marquem com ele na mão, assim que eu já reposto também. Ok. Muito obrigado. Gente, mais um Fala Madá e a gente só mandando um abraço grande, um abraço, como eu digo, bem arrochado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, hein? Tchau, Fran, um beijo. Fica com Deus vocês e até o próximo Fala Madá.